tinha um carro, ele tinha caído numa ribanceira, né? E aí nós descemos, fizemos todo o sistema de amarrações e tal, para poder subir com a prancha o garotinho, né? Graças a Deus ele estava consciente, orientado, e eu falei pro integrante da minha equipe, né? Na época era o Cortez, excelente bombeiro, e eu vi que o Cortez estava escorregando. A gente estava subindo e tinha barro, tinha vegetação. Aí eu falei pro Cortez, né? Cortez, fique esperto, se não perigo você cair, nós vamos derrubá-lo. Só que, lógico, né? Ele estava prestando atenção. Aí, nesse momento, ele vira pro Cortez, né? O garoto, e falou assim, né? Cortez, presta atenção. Então, foi assim, muito engraçado. A gente depois brincou com isso várias vezes, porque ele percebeu que a atenção era para aquele bombeiro, né? Que no caso, o Cortez. E ele tava super esperto, o garotinho super esperto. Também, né? Tava super... Aí ele, Cortez, presta atenção aí, que ele vai me derrubar aqui, né? Olá, eu sou Paula Barcelos, jornalista e editora da revista Emergência, e estou aqui diretamente da Expo Emergência, gravando o programa Emergência Entrevista. E hoje está comigo aqui o Coronel Carlos Roberto Rodrigues, um especialista na área de salvamento veicular. O coronel é assessor da ABRES, Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, ex-presidente da CONASV, a Comissão Nacional de Salvamento Veicular, e coronel da reserva do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel, boa tarde, obrigada. Finalmente consegui ter o senhor na minha frente aqui no programa Emergência Entrevista. Queria agradecer, né? Boa tarde. Para mim é um prazer muito grande, né? E é bacana estar retornando, né? Nós já fizemos algumas participações anteriores, né? E para mim é uma grande honra. Certo. Coronel, conta um pouquinho da sua história. Por que entrou na polícia, entrou no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar? E por que se especializou na área de resgate e salvamento veicular? Muito bom. Eu sou filho de bombeiro, né? Então, meu pai foi soldado, cabo, sargento, ele é tenente da reserva do bombeiro. Então, eu, como garoto, ia lá no quartel, via toda aquela amizade, né? Aquela união da equipe, né? Aí levava meus amigos também. E não tem como, né? Eu já vivendo nesse ambiente, né, de camaradagem, né? De amizade, essa profissão não começar a despertar, né? Então foi algo que desperta lá atrás, né? Quando eu garoto, eu via meu pai atendendo a ocorrência, né? É assim com bastante saudosismo, né? O meu pai, ele foi o comandante da primeira viatura que chegou no incêndio do Andraus. Ele era sargento, né? Então chega num dos maiores incêndios da história do país, né? Do mundo, né? Lá atrás. E então, né, toda essa situação de dificuldade, de superação, né? Infelizmente, agora no Dia dos Pais, ele veio falecer, né? Depois de uma perda, agora, né? Então, bem recente, Meu né? Deus. E depois de travar uma luta aí contra o câncer, né? Então, infelizmente, nós o perdemos. Porém, ele é minha chama, meu herói, minha motivação, né? Então, essa é a minha história, o porquê ter ido para essa carreira, entendeu? E o salvamento e resgate veicular, especificamente, teve alguns... Sim, eu me formei, né? Depois fiz 5 anos da Academia Militar do Barro Branco, né? E aí eu queria trabalhar no lugar que meu pai tinha trabalhado, né? Aos 30 anos da carreira dele, né? Aí eu estudei bastante lá e consegui ir, né? Então foi eu e na época, né? O Tenente Camargo, que foi o subcomandante do Bombeiro de São Paulo, então nós chegamos tenentes lá no 2º GB. E o posto que eu comandava é o posto de bombeiros da Casa Verde, que é um quartel assim bastante emblemático, bastante conhecido e respeitado. Ele fica ali na Ponte do Limão. E aí as ocorrências que a gente atendia, tanto nas marginais, né, do Tietê, início da Pinheiros, como as rodovias, né, Bandeirantes, Anhanguera, eram muitas ocorrências de acidente de trânsito. E aí eu via toda essa vontade que os bombeiros tinham, né, com a
vontade de sair rápido do quartel, de fazer um bom atendimento. E aí eu verificava quais eram as dificuldades que eles tinham, tanto em relação a materiais, tanto em relação a técnicas. Então foi uma área que ela desperta bem cedo, né, no início da minha carreira, entendeu? Certo. E qual é a realidade do salvamento veicular, do resgate e salvamento veicular hoje no país? Houve evolução? O senhor esteve tanto tempo nisso, né? Está ainda trabalhando com isso. Houve evolução, desafios? Precisa mudar um pouco essa área? Então, realmente, né, como várias áreas do bombeiro, o salvamento veicular ele teve uma grande evolução. O que eu atribuo a isso é o seguinte, que infelizmente o nosso país tem uma alta taxa, né, de acidentes de trânsito, de mortes no trânsito, e querendo ou não, né, os bombeiros de São Paulo e outros bombeiros também de grandes capitais atendem muito esse tipo de ocorrência. Bem, eu procurei fazer cursos, né, busquei me especializar, nós tínhamos referências de treinamentos que haviam nos Estados Unidos, e aí nós, graças a Deus, nós tínhamos assim, uma boa parceria com as montadoras de automóveis. Então, elas forneciam veículos para que a gente pudesse treinar e simular ocorrências reais. Como lá atrás, né, era uma área que me interessava e já fazia treinamento e buscava essa especialização, a Escola Superior de Bombeiros, ela me abduziu, né? Eu brinco que foi uma abdução, porque eu gostava muito do que eu fazia, eu comandava posto de bombeiro, né? Então, é uma das missões assim mais prazerosas, né? Todo tenente sonha em comandar uma estação de bombeiros. Aí eu fui puxado para a escola e, querendo ou não, eu me achei na escola. Porque foram depois de 16 anos que eu trabalhei na Escola Superior de Bombeiros. E aí nós criamos o primeiro curso de salvamento veicular, em parcerias, né, com grandes empresas na época que forneciam materiais para nós, né? A SOS Sul Bombeiros, a Resgate Técnica fornecia equipamentos. Então, esse curso ele começou a desenvolver bastante. Posteriormente, a SOS Sul Bombeiros ela me convida para participar de um evento internacional que é o Rescue Days, que acontece na Alemanha. Todo ano ele acontece em uma cidade da Alemanha. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com bombeiros do mundo inteiro. E aí eu consegui enxergar que se aquelas técnicas, aquele padrão de atendimento que nós fazíamos aqui, qual era a referência dele em relação a outros países. E eu me apaixonei tanto por esse evento que nós conseguimos convencer, né, os alemães, e a própria SOS Sul convenceu a empresa Weber, que faz desencarceradores, a fazer essas edições no país. E aí nós tocamos 4 edições do Rescue Days Brasil. Esse evento ele propiciou assim uma grande integração entre os bombeiros do país. E aí nós, tendo contato com esses equipamentos que trabalhavam lá fora, com as técnicas, ele impulsionou vários cursos que aconteceram em vários estados. Então o desenvolvimento ele foi muito maior, né, do que se a gente não tivesse tido contato. Nós tínhamos as ocorrências, tínhamos a experiência. Aí quando nós tivemos essa gama de informações, ajudou muito. Né? E até então era muito diferente as técnicas aqui? Sim, eu brinco que nós fizemos uma primeira reunião que eu queria que os bombeiros do país tocassem as bases, né? E aí tem um equipamento que chama-se Moto Abrasivo, que a gente chamava Moto Abrasivo. No país ele tinha 14 nomes. Então, esse mesmo equipamento, ele era chamado moto-rebolo, cortador a disco, motocortador. Não tinha um padrão. Não tinha um padrão. E aí ficava muito difícil para a gente envolver esses outros bombeiros dos outros estados, sendo que a gente não tinha um padrão de nomenclaturas, de técnicas. Nasce aí a primeira comissão, que é a Comissão Nacional de Salvamento Veicular. Hoje em dia, ela é vinculada à Liga BOM, né, que é a Liga Nacional de Bombeiros, e hoje em dia, né, surgiram várias outras comissões buscando essas padronizações. Então, comissões da área de combate a incêndio, de atendimento pré-hospitalar, comissões de atendimento à tentativa de suicídio, né? Vou mandar um abraço aí para o Coronel Diógenes, é um grande amigo. Então, várias outras comissões surgiram buscando exatamente essa padronização nacional. Certo. Entendeu? Tá, para deixar o trabalho mais fácil para todos os bombeiros. Sim, e usar a experiência de todo mundo, né? Todo mundo tem a sua experiência, seja estadual, seja regional, e era muito legal
que eles, nesses grandes eventos, eles se reunissem e tratassem protocolos de atendimento padronizados, nomenclaturas, técnicas. Isso fez com que todos os bombeiros ganhassem um grande desenvolvimento. Aliado a grandes feiras internacionais que acontecem, né, seja na Alemanha, Interschutz, seja nos Estados Unidos, a FDIC, que são as grandes feiras internacionais, então buscava-se coisas que haviam nesse mercado lá fora, Sim. traziam para cá, divulgavam e era algo muito bacana, né? Até para parabenizar por esse evento, né? É um evento que ele está alinhado a isso, ele propicia essa divulgação, né? E esse desenvolvimento de grandes marcas, grandes técnicas, né? Entre as técnicas hoje, eu acho que se discute bastante a extração da vítima, né? Sim. É uma coisa que vem evoluindo entre as técnicas. Eu vejo nos eventos, nos seminários, artigos que a gente faz sobre também movimentar o mínimo possível a vítima, se é que é possível. Legal. Mas eu acho que entre técnicas e tecnologias segue esse caminho. Acho que muita coisa evoluiu, né? Parabéns pelo seu trabalho, né? Pela sua pergunta. Demonstra exatamente que você tem toda essa especialização, né? De entender em que momento que está. Não, quando se fala de se movimentar o menos possível. Então, olha só que legal. No início da década, né? O início de 2000, a gente estava querendo buscar equipamentos. Estava querendo padronizar técnicas. Estava querendo conhecer mais focado em técnica. Quando eu tive a oportunidade de participar de uma competição mundial na Alemanha, em 2015, lá, técnica já era dado como algo já normal. Todo mundo tinha os equipamentos. Você falar de um equipamento não era novidade. E eles mudaram o conceito que toda a atenção era na vítima. Então, parece ser óbvio, né? Sim. Nosso trabalho é baseado no atendimento à vítima. E eles usavam, né, frases, né, com foco centrado na vítima. Todo o trabalho focado na vítima. Então, qualquer coisa que eu fizesse que ela não estivesse alinhada a eu chegar rápido na vítima e conseguir tirar a vítima de uma maneira estável, sem movimentar, era algo equivocado. Então, a partir desse contato que eu tenho com essa competição internacional, eu estou usando primeira pessoa, não sou eu, né? Claro. Nós teríamos que ter uma palestra só para falar de pessoas que foram responsáveis por isso, né? Nós conseguimos trazer este evento para o país, né? A ABRES, que é a Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, ela é a representante do Brasil junto à WRO, que é a Organização de Resgate e Salvamento, né? É uma padronização, né? World Rescue Organization. Ela traz essa padronização para o país, ela representa e ela fomenta as seletivas. Então, essas seletivas, elas propiciam que as pessoas usem, né, que é do atributo de competição, todo ser humano é competitivo, então ela começa a se buscar especializações e baseado numa competição. Então, eu acompanho também o trabalho, né, de vocês. Eu vi que um dos entrevistados foi o Sargento Odinei. Ele é um dos maiores especialistas, ele é um estudioso, e ele conseguiu comprovar, baseado nos seus estudos de artigos, que movimentar a vítima e buscar ângulos de extração, ângulos baixos, buscando o 0 grau, era algo muito importante. E daí se muda todo o conceito. E aí cria-se bastante atenção para a extração. Isso é uma grande questão hoje ainda. Exato. Então a gente está no desafio de cada vez mais desenvolver bons equipamentos, né? Porém, toda a atenção focada na vítima. Né? Então, na hora que eu corto, eu crio espaço, e agora? Como é que eu faço essa extração? Ela está sendo feita da maneira mais correta ou não? Então, nosso desafio hoje em dia é baseado exatamente nessa extração da vítima. E conta para nós se nesses anos de atendimento teve alguma situação, inusitada, desafiadora no atendimento, na ocorrência de um salvamento veicular. Sim, eu acho que... Perrengue. Sim, né? Eu vejo assim que um dos maiores desafios para nós, né? Lógico, a gente tenta ser o máximo
frio, né, técnico, mas é muito difícil, principalmente quando envolve criança, né? Então, quando a gente envolve um atendimento e tem criança, né, ele quebra toda essa rigidez, né? Não que nós deixamos de ser técnicos e profissionais, mas todos nós somos seres humanos, né? Muitos são pais, então, querendo ou não, naquele momento você fica um pouco mais sensibilizado, né, e focado naquela situação. Então eu vejo assim que os grandes desafios, né, são quando a gente vai num atendimento e tem toda uma família, né, aquela família ela tem uma história, né, ela é pai, é filho de alguém, né, então o nosso trabalho ele é altamente motivante, né, e cada vez mais a gente utiliza isso como uma grande chama, né, para melhorar, para aperfeiçoar. Porque quando a gente se depara com uma ocorrência e você sabe que aquela ocorrência é grave, em virtude de toda a energia envolvida, né? E você vê aquela família, muitas vezes crianças, então eu vejo que esses são os grandes desafios. Passou por alguns, assim. Ah, sim, né? E uma das que chamou bastante atenção, né? Até para suavizar e não buscar só histórias tristes, né? Eu lembro que nós tinha um carro, ele tinha caído numa ribanceira, né? E aí nós descemos, fizemos todo o sistema de amarrações tal para poder subir com a prancha o garotinho, né? Graças a Deus ele estava consciente, orientado. E eu falei pro integrante da minha equipe, né? Na época era o Cortez, excelente bombeiro. E eu vi que o Cortez estava escorregando. A gente estava subindo e tinha barro, tinha vegetação. Aí eu falei pro Cortez, né? Cortez, fique esperto, o senhor não perigou você cair, nós vamos derrubá-lo. Só que, lógico, né, ele estava prestando atenção. Aí, nesse momento, ele vira pro Cortez, né, o garoto, e falou assim, né, Cortez, presta atenção. Então, foi assim, muito engraçado, e isso depois brincou com isso várias vezes, porque ele percebeu que a atenção era para aquele bombeiro, né, que no caso do Cortez. E ele estava super esperto, o menino, o garotinho super esperto. Também, né? Tava super... Aí ele, Cortez, presta atenção aí, que ele vai me derrubar aqui, né? Então, mas é uma situação assim bem difícil, né? Você subir um morro, trazendo vítima, né? À noite, chuva. Então, essas situações são altamente desafiadoras. E não desconcentrou, Cortez? Pela minha orientação do garoto, ele ficou totalmente focado. A criança falar isso depois a gente no quartel, né? Até o menino ficou esperto com você lá, né? Certo. E o que conta para nós o que é a CONASV. Depois dela, eu acho que muita coisa foi feito um manual, inclusive, né? Acho que algumas coisas saíram que mudou um pouco o resgate e salvamento veicular. Sim. Então, após o Rescue Days, como eu queria que nas bases tivesse vários estados, né? Então a gente precisava padronizar isso. Então, na Escola Superior de Bombeiros acontece a primeira reunião, então tinham vários estados que estavam participando do Rescue Days. Nós pegamos um integrante de cada estado, falou assim, agora você representa o seu estado. Então vamos padronizar técnicas, vamos padronizar toda a parte de nomenclaturas, né? Agora, no último evento, né, que aconteceu, teve um congresso no Ceará, eu participei de uma reunião, né? O coronel Maurício, que é atual presidente, tinha um compromisso, não conseguiu ir, e eu participei no lugar dele. Tá? Acredito que foi a 12ª reunião da comissão, então ela evoluiu muito. E ela padronizou tanto as nomenclaturas, as técnicas, como também um procedimento operacional, e ela fornece um manual que ele pode ser utilizado e compartilhado pelos bombeiros, né? Então isso é muito bacana, porque ele é construído por várias instituições, né, buscando que há de melhor aí nesse cenário nacional. Entendeu? E ele é constantemente atualizado? Como é que funciona assim? Porque as técnicas, elas, lógico, existe um padrão, mas conforme, que nem eu falei, né, da WRO, a gente vai participando de eventos, de competições, e vão mudando alguns sistemas de estabilização, aparecem alguns novos equipamentos no mercado. Então, ela vai começando a ser atualizada e modificada. E graças também a grandes estudos, modifica-se também extrações, então é um negócio assim muito dinâmico, entendeu? O cenário de um acidente veicular, ele é bem complexo. Sim. Depende, sim. Você tem, às vezes,
estão envolvendo muitos carros. Vocês têm múltiplas vítimas, muitos carros, muita ferragem, todo um cenário que às vezes você tem um vazamento de um produto perigoso, digamos. O que dificulta um cenário de resgate e salvamento, assim, envolvendo muita coisa? O que precisa? O que o socorrista chega, o resgatista chega lá e diz, meu Deus, o que eu faço agora? Sim. Não é fácil, né? Porém, o que a gente procura facilitar isso são os simulados que a gente costuma fazer, né? Então, principalmente onde envolve várias instituições. Quando eu faço um cenário, né, um simulado, onde eu coloco lá bombeiros, concessionárias, SAMU, polícia rodoviária, que são as instituições que realmente vão atender a ocorrência, e elas já se conhecem, né? Eu falo que eu acredito muito em as pessoas se conhecerem pelo nome, elas tomarem um café junto, né? Então, e elas treinarem juntos, né? Então, isso daí facilita bastante a ocorrência. A gente treina, né? Mas muitas vezes, quando existem vários fatores de dificuldade, né, quantidade de vítimas, quantidade de veículos, realmente é difícil, né? Sim. Mas é muito legal que você não chegue diretamente à vítima, né? Que você não vá atender uma vítima. Se você atender uma vítima num cenário de várias vítimas, você não ajudou a ocorrência. Então você vai girar para conseguir enxergar todo quais são aqueles riscos, quais são a quantidade de veículos, o cenário inteiro. Então, só depois que você fizer um 360 em torno de toda aquela situação, você vai conseguir, né, principalmente o comandante, né, ele vai conseguir dividir as equipes dele, conseguir fazer uma triagem de locais onde tem uma vítima mais grave, em virtude de deformidade de veículos. Mas, ao mesmo tempo, você está falando de toda essa análise minutos, né? Exato. Ela tem que ser uma coisa rápida, né? Porém, é algo que ela tem que ser detalhada, porém não pode se perder tempo, porque é o seguinte, isso vai em cima da experiência, né? Então, é rápido que ele faça essa avaliação, principalmente os riscos, né? Que nem você citou, produtos perigosos. Uma ocorrência de salvamento veicular, ela tem vários riscos, né? Uhum. Os veículos, muitas vezes, eles estão instáveis. Então, você pode estar atendendo um carro que está embaixo de um caminhão e tiver uma movimentação de carga e aquela carga cair sobre a equipe, né? Então, existe a estabilização, o vazamento de combustível. Então, existem vários outros acidentes. Muitas vezes, as pessoas, né, pelo acidente, ela fica curiosa e ela perde o foco até no acidente, no caminho que ela está tomando. Ela começa a olhar para o acidente e acontece muito colisões, né, em traseiras de outros veículos. Então, outros acidentes gerados pelo acidente inicial. Teve acidentes, inclusive, de um outro veículo desgovernado atingir as equipes que estão atendendo. Sim. Muito, né? Em Santa Catarina, acho que teve um grave ou dois graves. Morreram, inclusive, bombeiros. Exatamente. Em São Paulo, né? Isso até aconteceu na Serra, né? Esse que você citou, Santa Catarina, um acidente muito triste. Em São Paulo, nós já tivemos bastante bombeiros também atropelados em ocorrência, né? Então, outros acidentes, né, eles são muito perigosos, porque até baixar essa velocidade da via, até as pessoas conseguirem, né, serem orientadas a continuar o fluxo, não parar, isso é um ambiente muito propício para que ocorram outros acidentes, né? Ou ela para numa estrada, ela faixa da esquerda para ver, aí outros veículos estão vindo em velocidade, né? É bem propício de acontecer outros acidentes, né? O senhor participou hoje do seminário de emergência em rodovias, né? A terceira edição do nosso seminário aqui na Expo Emergência. Qual a importância de estar falando sobre isso, né, para o público que está aqui na emergência, falar sobre acidente, né, salvamento e resgate veicular, e por que falar de veículos pesados? Por que a importância desse tema? Sim, a gente, durante muito tempo, nós focamos, né, nos veículos leves. E nós percebemos que os veículos pesados, né, os grandes acidentes com ônibus, com caminhões, são muito desafiadores, tá? Então, a Expo Emergência, né, os temas que ela escolheu, né, o assunto, ela foi muito feliz, porque buscar com que as pessoas estudem tanto a estrutura, né, tanto
o salvamento, as dificuldades que eu tenho para um veículo pesado, seja ele um caminhão, seja ele um ônibus, é altamente desafiador. Então, foi muito bacana, as palestras de alto nível, né? Todos os palestrantes que fizeram, foi muito bacana, assim, a forma da pesquisa para propiciar uma boa palestra, isso fomenta que as pessoas estudem, né? Eu estava verificando, busca por estatísticas, né? Então foi apresentado uma colisão, um caminhão, quais são as maiores lesões nos motoristas, qual é o maior tipo de acidente que acontece, é ônibus com ônibus, caminhão com ônibus. Então isso, ele facilita, né? E ele sugere que as pessoas invistam muito nessa área de conhecimento. É uma área que ela não é tão fácil de treinar, porque os carros, os veículos leves, as montadoras fornecem, os convênios com os Detrans fornecem, mas é muito difícil você conseguir ônibus e caminhão para treinar. Sim. Então, eu consigo contar nos dedos os grandes treinamentos que nós fizemos, né, de salvamento veicular pesado. Acredito que apenas 5 estados conseguiram organizar, que conseguiram ônibus e caminhões, entendeu? Então, quando eu ponho um tema desse para um evento grandioso como esse, é muito interessante que as pessoas conheçam as grandes dificuldades. Outra, as ferramentas que eu uso no leve, nem todas dá para eu conseguir trabalhar no pesado, que elas necessitam de ferramentas de maior capacidade. Entendeu? Então, é a especificidade da especificidade, no caso, Exatamente. né? É específico, salvamento e resgate veicular e ainda veículo pesado. Exato. E nessas competições que o senhor vai pelo mundo, existe a parte da categoria veículo pesado? Não. É algo até que nós até comentamos, né? Um trabalho feito pelo Tenente Coronel Muniz de criar um compêndio das fichas de resgate, onde eu consigo baixar e verificar baterias, os tipos de veículo. É um aplicativo, né? E é muito legal. Nós comentamos hoje que nós temos que fazer um aplicativo desse para os veículos pesados. Porque ele é só para o veículo leve. Só para o veículo leve, né? As palestras, elas abordaram veículos elétricos, muito bacana. E a gente verifica que já várias montadoras estão trazendo caminhões e ônibus elétricos, né? Já tem cidades que se orgulham de ter toda a sua frota municipal de veículos elétricos. Então, a gente precisa criar aplicativos para ônibus e caminhões. Nós precisamos fomentar que os bombeiros e as concessionárias adquiram cada vez mais equipamentos para esse alvo, para esse atendimento. Não que não os tenham, né? Mas a gente precisa falar da importância... Mais disso, estudar mais disso. Estudar mais isso. Até as extrações da vítima, elas mudam. Por quê? Porque ele está numa altura superior. É difícil. Sim. É difícil eu posicionar os bombeiros. Filho de um caminhão tombado. Exato. Então eu tenho que colocar plataformas para ele ficar no mesmo nível de atendimento do bombeiro. Então essa extração, ela também fica comprometida, entendeu? Certo. E os veículos elétricos, o senhor deu uma entradinha neles. O atendimento deles. Hoje é o que se fala, né? Sim. Então, o atendimento do acidente com o veículo elétrico. Tem já uma diretriz, já tem alguma coisa nesse sentido acontecendo? A gente verifica que, principalmente no nosso país, né, ele ainda é algo assim novo. Porém, buscando também referências assim em outros países, eu verifico o seguinte: todos estão estudando, porém, nenhum ainda conseguiu ter uma orientação padrão. Por quê? Até hoje tivemos excelentes palestras sobre isso, né? Porque ele é um mercado que está assim, em franca expansão e modificação. As baterias que tinham no início dos elétricos são baterias diferentes que tem hoje. Existe, assim, possibilidades delas modificarem muito num curto espaço de tempo. Né? Então, o que eu acho que é importante, é interessante a gente buscar com esses palestrantes, as montadoras, elas irem falando, né, dos atendimentos para suas marcas, porém, nós não temos ainda uma padronização, por exemplo, de procedimentos operacionais para todos os veículos. Então, cada montadora, ela tem a sua orientação. Isso, para quem trabalha na emergência, é terrível. Sim. Né? Por quê? Porque ainda não existe uma linguagem universal. Então, o que a gente enxerga é que no futuro próximo, essa normatização ela vai ocorrer.
Tá? Mas isso vai depender de que exista, né, uma padronização em relação a aspectos construtivos, a utilização de baterias, dos sistemas de recarga, né? Que isso também vai gerar mudança. Mas isso vai levar um tempo ainda, porque eu acho que ainda está se descobrindo o poder de perigo do carro elétrico, de todas as particularidades dele. Sim. Aqui, lógico, a gente verifica que é construído algo bem seguro. Porém, após uma colisão, onde eu envolvo um veículo com grande velocidade, grandes deformações, aquilo que foi projetado para ser seguro, é muito difícil eu conseguir projetar para uma situação de um grande impacto, de uma grande destruição. Tá? Então, realmente, não é algo assim fácil. O que eu vejo que nesse cenário, até a gente conseguir essa normatização, essa padronização, eventos como esse são super importantes para a gente fomentar, a gente incentivar e esses especialistas eles estarem falando de sistemas de proteção. O que é muito legal, né? Que nem aqui, eu estava rodando a feira, né? Um tempinho que eu tive ali, eu verifiquei, por exemplo, a empresa Miller. Ela com o sistema de perfurar e combater o incêndio no interior de uma viatura, né, de uma bateria. E foi bem legal, eu estava conversando com eles, né? É muito bacana que ele disponibilize isso para o treinamento, isso seja usado em ocorrências reais. Porque quando eu pego no treinamento, eu tenho um carro que ele chega rodando. É uma situação. Mas a ocorrência real, ela é a grande prova, né? Porque eu pego após o colapso. Entendeu? Então, é bacana que as empresas também estão motivadas a trazerem grandes produtos. Tá? Ele perfura e ele acaba crescendo na bateria. Então, a ideia, né, é ele perfurar e ele já começar a resfriar a própria bateria que está tendo fuga térmica. O carro elétrico, quando ele pega fogo, é melhor deixar ele extinguir por ele mesmo o fogo. É que as pessoas até muitas vezes falam, porque é muito difícil se combater. Existem casos, né, de alguns carros que foi utilizada uma grande quantidade de água e não foi conseguido êxito para combater. Se tem uma vítima dentro do carro, o que você faz? Então, vai ter que fazer uma retirada rápida dela, né? Agora, o grande problema é quando esse fogo ele é propagado para outros veículos. Então, imagina num estacionamento subterrâneo, né? Então, como vai ser difícil esse combate, existe uma probabilidade, se ele ficar queimando, que nem algumas pessoas falam, deixa queimar. Mas o grande problema é que ele tem que queimar isolado, porque senão ele vai propagar para outros veículos, né? Que esse é os desafios das equipes de emergência, né? Tentar resfriar, fazer aquele combate e tentar fazer com que ele não se propague, né? Na verdade, é uma adaptação de tudo, porque daí o prédio tem que se adaptar. Exatamente. Né? E está sendo feito, né? Estão se buscando ter uma normatização nacional, né? Até enaltecer e parabenizar o trabalho do Coronel Schroeder, né? Ele está à frente disso, né? Tem uma dica, é uma pessoa super importante aí, né? Coronel Schroeder, o Major Ronaldo. São pessoas especialistas nessa parte de prevenção e combate a incêndio, né? E eles, junto com várias outras pessoas do país, estão focados a enxergar quais os melhores mecanismos, tá? E aí nós temos outras pessoas também focadas a enxergar essa parte do combate a incêndio na ocorrência, o salvamento, né? Então esses profissionais são super importantes para a gente tentar buscar qual é a melhor postura. E as montadoras têm papel fundamental nisso, né? É muito bacana que elas forneçam os seus veículos, que os seus engenheiros venham fazer palestras, que isso já vem acontecendo, né? Eu já participei de vários eventos na Escola Superior de Bombeiros, onde palestrantes das montadoras vieram falar sobre os seus veículos. Isso é muito bacana, poder informar e transmitir esse conhecimento, né? Certo. Nossa, uma aula, né, de salvamento e resgate veicular. Para a gente finalizar, eu queria saber quem inspira o senhor? Sim. Eu vou procurar controlar a emoção aqui, né? O meu irmão caçula, ele faleceu em um acidente de trânsito, né? No local onde eu comandava o posto de bombeiro da região. Então, tudo isso foi algo assim extremamente
me inspirou muito para buscar com que outras pessoas não sofressem a mesma dor que a minha família sofreu. Tá? Então, é lógico, nós temos profissionais que se dedicam diariamente, né? Aqui o evento, ele mostra exatamente isso. As pessoas que estavam assistindo a palestra, né? Todas interessadas, todas querendo melhorar a sua qualidade de atendimento. Então, meu foco foi fazer com que aquela situação que, infelizmente, eu não tive a possibilidade, né, de salvá-lo, né, com vida, né, que eu pudesse fazer isso para outras pessoas. E que ali, né, sempre tem o pai, o filho de alguém, né? Não era o meu irmão, mas aquelas famílias, com certeza, elas são tão importantes para outras pessoas também. Tá? Então, todo o meu trabalho eu dedico a ele, né, que me inspira. É o meu pai também, né, que é a minha maior fonte de inspiração. Certo. Que é uma pessoa que sempre me incentivou, motivou. Tá? Então, são as minhas duas fontes de inspiração. Ó, você falar, hein? Na dor. Tá fechado aqui, mas Na dor, o senhor buscou suas fontes de inspiração. É isso aí. Certo. Obrigado. Coronel, obrigada. Por ter. Eu sei que seu tempo é curto. Não, obrigado. Obrigada por ter vindo aqui, por ter participado dessa entrevista. Eu queria, faz tempo que eu ligo, né? Sim. Agora? Não posso, tô de festa. Do Coronel, não, tô indo viajar. Não vou conseguir agora pegar. Muito obrigada, viu? Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de toda a feira, né? É um grande evento e ela realmente propicia para que se fale de temas tão importantes, né? Para proteger o maior bem criado por Deus, que é a vida. Né? Então, obrigado, parabéns. Obrigada. O programa Emergência de hoje fica por aqui. Estivemos com o Coronel Carlos Roberto Rodrigues, uma referência na área de salvamento e resgate veicular. Até a próxima.